Olá pessoal, bom dia aí a todos, bom dia, graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. O pessoal está sendo informado que a nossa live começou, ela sempre varia um pouquinho aí de horário, de acordo com o meu tempo. Eu ainda estou aqui em Patos, no interior da Paraíba, mas já, daqui uns 20 minutinhos, eu vou estar saindo para João Pessoa, ok? Então aí são quase 4 horas de viagem daqui até lá, então a gente tem que acelerar aí um pouquinho, tá joia? Um grande abraço a todos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ok, bom dia. Vamos esperar só um pouquinho. Normalmente eu espero 2.000 pessoas, mas já bateu as 2.000. Mas deixa eu fazer nosso tema dessa manhã, nossa reflexão, na verdade, nossa devocional, tem a ver com selecionar pessoas, fazer um processo seletivo de pessoas, ok? Ontem eu também usei a palavra selecionar, mas falei como Satanás seleciona as suas vítimas, ok? Fazendo a comparação de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz que ele é como um leão que anda buscando a quem possa tragar, e mostrei então quem o diabo escolhe como vítima. Hoje, pautado nos desafios de relacionamentos interpessoais, eu resolvi refletir com vocês um texto de Efésios, ok? Hoje nós vamos ver Efésios, capítulo 4, verso 11. Então, Efésios 4, 11, nós vamos ver o que a Bíblia diz. E ela diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Bom, esse ele refere-se a Deus. E o que ele está dizendo é que pessoas foram capacitadas, preparadas, selecionadas para desempenharem no seu reino, na vida terrena, coisas diferentes, certo? Como o texto que lemos diz, uns foram selecionados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Preste atenção, porque não há nenhum problema em Deus em olhar para alguém e entender o que aquela pessoa vai representar, o que aquela pessoa vai fazer, qual é a missão daquela pessoa. Eu gosto muito dessa colocação porque ele mostra que pessoas são chamadas para desempenhar funções diferentes. Se precisa de um apóstolo, ele tem um apóstolo. Se precisa de um profeta, ele tem um profeta. Se precisa de um evangelista, tem um evangelista. Se precisa de um pastor, de um doutor, certo? Tem aquilo que se precisa em pessoas diferentes. A grande pergunta é: para que é que você está precisando de pessoas? Qual é a área cuja qual você pretende introduzir pessoas na sua vida? Eu acho que talvez essa seja a primeira pergunta. Você está precisando de um sócio? Bom, então nós vamos ter critérios para selecionar um sócio. Ele tem que ter os recursos que você não tem. É por isso que você procura um sócio. Ele tem que ter expertise, conexões, network. Ele tem que ter aquilo que você não tem e precisa que alguma pessoa tenha. Ele precisa ter dinheiro. Às vezes você tem a ideia e o projeto. Às vezes você tem uma estrutura, ele tem um espaço. Então você une o útil ao agradável, selecionando. Então o que seu sócio precisa ter, ou sua sócia? Ele precisa ter um recurso, tá certo? É assim que funciona. Ele precisa ser bonito? Não. Ele precisa ter caráter? Sim. Ele precisa saber trabalhar, certo? No ambiente de parceria, sem individualismo, conservando individualidade, mas sem individualismo.
Bom, então você começa a observar que se você precisa de um sócio, tá certo? Não interessa se ele é seu amigo ou não. Se você vai promover um sócio a amigo, tá certo? Então é importante você entender isso e eu vou passar isso rapidinho aqui para ganharmos tempo, tá certo? Então vamos lá. Nós temos os grupos daqueles que estão ao nosso redor e todos os dias a vida está trazendo pessoas e levando pessoas de nossa intimidade. São pessoas que estão partindo porque mudaram de endereço, porque se transferiram de igreja, tá certo? Ou porque às vezes tivemos um conflito e essa pessoa acabou chegando à conclusão, ou nós chegamos à conclusão, de que essa pessoa não deve estar mais no nosso convívio diário. Quando distanciamos uma pessoa, não necessariamente brigamos com ela. E não estamos em pecado porque distanciamos uma pessoa, certo? Quando colocamos alguém num lugar mais próximo ou no lugar mais distante, me parece que ninguém tem problemas com aproximação, mas todos têm problemas com distanciamento. Eu posso distanciar alguém da minha casa, dos meus negócios, do meu ministério, da minha vida, sem ter nenhum problema explícito com ela. Eu apenas descobri que aquela pessoa, quando eu avaliei essa pessoa, ou ela me avaliou, ela descobriu, certo? Por exemplo, às vezes você tem inúmeras pessoas conhecidas. Esse é o primeiro grupo que eu quero falar com você. É o grupo dos conhecidos. São pessoas que você conhece, cumprimenta, saúda, ok? E permanece apenas desse jeito. Entra ano e sai ano, você encontra ela, né, ou a encontra nos ambientes coletivos, cumprimenta, como vai, tudo bem, Deus te abençoe, foi um prazer revê-lo, e nunca vai mudar essa fase, tá certo? Vai permanecer sempre assim. Se alguém te perguntar, conhece fulano? Conheço, rapaz, joga bola lá comigo, conheço, frequenta a igreja lá comigo, conheço, mora perto da minha casa, mas essa pessoa nunca irá fazer parte de seu círculo íntimo. E pronto. É o maior número de pessoas, normalmente, os nossos conhecidos. Tá certo? Bom, aí nós vamos mudar para amigos. E nós temos os amigos de nível 1, o que nós chamamos de colegas. É aquele relacionamento superficial. Tá certo? São aquelas pessoas que nós não só conhecemos, como temos uma proximidade. Uma proximidade do campo, do lanche, da escola, aquela proximidade que se restringe, certo? A um ambiente bem superficial. Essa pessoa não faz parte de sua intimidade. Às vezes faz parte do seu cotidiano. Você trabalha com ela, você lida com ela todos os dias, certo? Ela tem um cargo talvez acima de você, talvez abaixo, ou talvez no mesmo nível, e você lida com ela todos os dias. Às vezes tem mais tempo com ela do que sua própria família, mas não necessariamente essa pessoa vai entrar na sua intimidade. É aquilo que nós chamamos de colegas. Eles são um pouco mais próximos que os conhecidos. Os conhecidos são mais distantes. Talvez eles fossem do nível 0. Agora o nível 1 são os coleguinhas. Aquelas pessoas que você bate um papo, tá certo? Bom, aí nós temos os amigos de nível 2. São aqueles amigos que você tem um pouco mais de contato com eles. Vocês jantam juntos, às vezes vocês viajam juntos. Você pode emprestar alguma coisa para ele alguma coisa para você, certo? Tem um nível de intimidade que envolve mais coisas materiais e momentos, certo? Aparentemente íntimos. Sua esposa conversa com a esposa dele, seus filhos brincam com os filhos dele, tá certo? Por que que essa pessoa é um amigo de nível 2? Porque ele já foi seu conhecido, ele já foi seu colega
e agora ele foi promovido a esse amigo 2, um amigo um pouco mais íntimo, um pouco mais próximo. Bom, aí eu traria o terceiro nível, né? Ou o quarto, já que temos conhecidos, colegas, amigos de nível 2 e agora um amigo de nível 3. Esses amigos, eles levaram bastante tempo para chegar nesse nível. Ele passou por todos os outros níveis e agora ele está no nível 3. Ele conhece seus segredos, às vezes suas deficiências, ele sabe de suas dívidas, de suas tentações. Eles têm acesso a informações que todos os outros níveis anteriores eles não têm. Tá certo? Então, como funciona isso? Isso funciona como um processo seletivo, onde você vai selecionando pessoas. O grande problema é que pessoas recebem, né, normalmente a maioria das pessoas, sem criar esses níveis, sem criar essas etapas. E por não criarem as etapas, o que acontece? Colocam pessoas erradas em níveis diferentes, tá certo? Ou, deixa eu corrigir minha colocação, pessoas certas em níveis errados. Na verdade, não existe ninguém errado, existem níveis errados. Você pega uma pessoa e coloca num nível que ela não merece estar, que ela não deveria estar. E aí, então, qual é a minha preocupação? Quando pessoas fazem isso com frequência, elas começam a ter decepções com pessoas. E aí o que elas fazem? Elas acabam eliminando todos os possíveis próximos, conhecidos, colegas, amigos nível 2, amigos nível 3. Alguns até permanecem apenas com os conhecidos, o nível 0. Bom, é aí que você vai ficar. Eu trouxe gente que não devia, né, para perto, e agora essa experiência negativa fez com que eu não quisesse mais ninguém na minha vida. Quem começa achando que todos são bons, termina achando que todos são maus. Esse, né, é um grande problema. Bom, conhecidos, colegas, amigo de nível 2, amigo de nível 1. Agora vamos aos sócios, como eu falei no começo. O que você precisa? Você precisa de um sócio. Não necessariamente ele precisa ser seu amigo de nível 3. Às vezes nem de nível 2. Pode ser um colega com boas qualidades, com caráter, com capacidade de dividir, certo? De compartilhar informações, desejos, vontades para o negócio e nunca vai evoluir. Isso também não impede que um sócio seja um amigo de nível 3, íntimo. É só você saber selecionar. Mas de todos os processos seletivos, os mais desafiadores é para selecionar o cônjuge. Sem dúvida nenhuma, encontrar no meio de toda, né, essa estrutura aquele que vai compartilhar a cama, aquele que vai compartilhar o nível máximo de intimidade, se tornar um, certo? Nunca queime etapas. Respeite o período do namoro, tá certo? E não... Parece estranho o que eu vou falar, mas não fique noivo antes de 6 meses. Não se case com menos de 1 ano. Ok? Cuidado com isso. 6 meses de namoro. Você está procurando um cônjuge. 6 meses de avaliação. Frequente a casa, família, ambiente. Conheça os amigos. Certo? Se possível, tenha informações sobre ex-namorados. Tá joia? Bom, alinhou 6 meses? Vamos ficar noivo? Vamos. Então vamos agora
para o noivado, 6 meses de preparação. Investigue um pouco mais, ofereça a essa pessoa um pouco mais de intimidade, comece a descobrir, certo? Coisas que realmente te incomodam numa pessoa e verifique nela, vá mais a fundo nesses 6 meses, né? Pegue recursos, descubra onde vai morar, como é que vai viver, tá certo? Agora, se já tem 1 ano, então decida se vai se casar ou não. Quer brincar com isso e fazer antes? Fique à vontade, tá certo? Fique à vontade, faça. Ah, pastor, não concordo com o senhor. Eu namorei pouco, nem noivei, já casei e nós somos muito felizes. Deixa eu te dar uma informação, você é exceção à regra, ok? De cada 10 pessoas que fazem isso, aproximadamente 2 ou 3 conseguem construir um relacionamento sólido. As outras 7 ou 8 acabam se divorciando nos primeiros 10 anos. É assim que funciona. Tá certo? Então não brinque. Aprenda a selecionar pessoas. Não fique desconfortável com isso. E todas as vezes que você mostra que você é capaz de selecionar pessoas, você não apenas mostra para aquela pessoa que está sendo selecionada, mas todos os outros que estão ao seu redor vão entender que, se não se comportarem de acordo com o seu protocolo, vão sair da sua vida. Isso também serve para você. Quando alguém te remove, certo? Provavelmente foi porque você não cumpriu o protocolo dela. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Que Deus te dê força para se posicionar. Volto a Efésios 4, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para conhecidos, outros para colegas, outros para amigos de nível 2, outros para amigos íntimos de nível 3, outros para sócio, uns apenas para namorados, outros para namorados e chegou a ser noivos, outros vão parar por aí, certo? E outros vão seguir para o nível hard aí, o nível de cônjuge, tá certo? Cuidado para não colocar a pessoa certa no lugar errado, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esta reflexão devocional desta manhã não se perca, mas que seja posicionada em nosso coração de uma forma firme e forte. Te damos graças por tudo, continua conosco, que tenhamos um excelente dia, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus, um grande abraço, graça e paz.